Muitas vezes a gente fala que o sonho de quase todas as pessoas é construir a sua casa própria, mas na maior parte dos casos isso é mera retórica. No caso do Danilo Bahia, da cidade de Santana, no Amapá, não. Ele literalmente construiu a casa própria dele e da família, tijolo por tijolo, tudo feito com tijolos ecológicos. Você vai pegar dicas interessantíssimas. Você não perde por esperar, a entrevista começa já já. E o nosso bate-papo de hoje é com o Danilo Bahia, da cidade de Santana, no Amapá, que vai contar um pouquinho para a gente de como ele está literalmente construindo a casa em que ele mora com a família. Danilo, antes de mais nada, muito obrigado por ter cedido seu tempo aí para bater um papinho com a gente. E conta aí, como é que surgiu essa ideia de você construir a própria casa? Como é que foi isso? É, olha só, Flávio, essa ideia surgiu no início da pandemia, quando eu ainda não morava aqui na cidade de Santana. Na verdade, eu e a minha família, a gente morava em um sítio rural, a uns 150 quilômetros daqui. Eu trabalhava numa cidade pequena, né, num vilarejo, dando aula no interiorzinho do Amapá. Então, durante a pandemia, aí houve uma certa dificuldade de você comprar material de construção, os preços subiram bastante, e eu estava querendo construir a minha casa nesse sítio no interior, certo? Então, surgiu a ideia de fazer a casa a partir de um material mais barato, que fosse fácil de você fabricar. Então, eu fui pesquisar na internet e encontrei o tijolo ecológico, né, que você mesmo poderia fabricar e você mesmo poderia construir sua própria casa. Como é que apareceu na sua vida esse terreno aí em que está terminando de construir a casa? Aí veio, a pandemia passou, nasceu meu segundo filho, e a gente resolveu vir para a cidade, né? Trazer nossos filhos para estudar, que aqui a educação é um pouco mais avançada, um pouco melhor, certo? Então eu pedi transferência do interior para trabalhar na cidade, e a gente comprou esse lote. Uma construtora estava vendendo lotes aqui nessa região onde a gente comprou, né? Então, estava bem acessível o preço e a gente resolveu comprar um lote e trazer aquela ideia de construir uma casa de tijolo ecológico aqui na cidade, em vez de ser no interior. Agora, Danilo, conta uma coisa para a gente, para quem está assistindo aqui. Você, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, você é professor, professor de biologia, é isso? É isso mesmo, Flávio. Eu Você sou não tem professor de nenhum biologia, conhecimento na área de construção. nenhum conhecimento na área de construção. Tudo que eu aprendi foi fazendo pesquisa na internet, foi testando e aprimorando as minhas habilidades, entendeu? Então, eu passei 2 anos fabricando meus tijolos, testando minhas habilidades, e foi aí que eu adquiri esse conhecimento, certo? Mas, na verdade, eu sou formado em ciências biológicas, sou professor de biologia, dou aula há mais de 10 anos, e essa é a minha profissão. E como é que foi esse processo? Porque deve ter sido meio que tentativa e erro. Foi por aí, Danilo, para chegar na conformidade que você queria para esses tijolos. Ou foi logo de cara, você começou a fazer, o tijolo já ficou bom? Não, eu passei cerca de uns 2 meses aprimorando a técnica, a mistura ideal para a fabricação dos tijolos. O solo do nosso terreno é bastante arenoso, tem cerca de 70% de areia no solo, e é um solo ideal para a fabricação desse tipo de tijolo. E agora que você já manja bastante, conta um pouquinho para a gente de uma forma assim bem rasa, né? O chamado tijolo ecológico é um tijolo de solo cimento, é isso, né? Isso, é o tijolo solo O cimento. que vai nele? O tijolo solo cimento, como o nome está dizendo, né, é uma porção de solo e um pouco de cimento. Eu uso uma mistura de 8 partes de solo para uma parte de cimento, para o tijolo ficar bem, um pouco mais resistente. Então a mistura é essa: é solo arenoso, cimento e um pouco de água. Somente isso é o suficiente para você fabricar o tijolo e esperar ele é, ficar curado durante 28 dias.
Aí você faz essa mistura, coloca na forma, informa ele, desinforma e deixa lá para ele curar. Exato. A gente faz essa mistura do solo, o cimento e a água, coloca na prensa, né? E já tem a forma específica para o tijolo. Aí depois a gente tira da prensa e vai armazenando em algum local para ele ir curando. E nesse processo de cura, nos primeiros 7 dias, você tem que umedecer de vez em quando o tijolo, porque ele não pode secar totalmente. A água que vai fazer ele ficar mais resistente. Vamos falar da construção, então. Esse teu terreno ele tem que metragem? Esse meu terreno é um lote pequeno. Ele tem 20 metros de comprimento por 10 metros de largura. Então, é um 200 metros lote quadrados. exato, 200 metros quadrados. E aí, essa casa que você construiu, foi você que bolou? Você que desenhou junto com a esposa aí? A gente fez as medidas do comprimento da largura da casa para se adaptar a esse terreno e a gente contratou um arquiteto para fazer a planta da casa. Porém, nesse processo de contratação de arquiteto, ele teve certa dificuldade porque eu expliquei para ele que a construção não era de alvenaria tradicional, era de tijolo, solo, cimento, tijolo ecológico. E ele não conhecia esse tipo de construção. Então, ele teve bastante dificuldade, porque as medidas da casa têm que ser de acordo com o tamanho do tijolo, Tem que ser certo? múltiplos do tamanho do tijolo ou da metade Exato, dele, né? Para você colocar exatamente. enviesado. Isso. O tijolo tem 25 centímetros, então pode ser múltiplo de 25 ou de 12,5 centímetros, que é a metade de um tijolo. E aí você que teve que fazer as adaptações todas para chegar nessa planta de acordo com as características do tijolo ecológico. Exato, eu tive que fazer algumas alterações porque a medida da casa não ia dar certo com o tamanho do tijolo. Então, à medida que eu ia construindo a casa, eu fui adaptando o tamanho da obra, de acordo com a necessidade que a obra exigia. Legal, legal. Aí, quando a gente fala da construção, por esse sistema do tijolo ecológico, o que sempre se fala é que o básico, o fundamental, é ter um belo de um radier, né? Um alicerce em cima do qual você vai construir essa casa. Como é que você fez esse seu alicerce? A fundação da casa, né, a base, eu contratei um pedreiro profissional, né, porque com isso eu não trabalho. Então, eu acompanhei todo esse procedimento, mas quem fez todo o trabalho foi um pedreiro profissional. Aí, tendo esse radier, começa a subir, e a gente está vendo aí algumas imagens que você cedeu para a gente que mostram os tijolos já sendo empilhados e erguendo as paredes da tua casa. Claro que o destaque vai para as ferragens, né? Tem várias ferragens que são colocadas nos tubos que já existem nos tijolos ecológicos. Como é que foi isso para você? Foi tranquilo? Você teve receio? Porque é uma parte importante da construção, né? Talvez seja uma das principais partes da construção com tijolo ecológico. As paredes têm que ter uma vara de ferro, eu coloquei vara de ferro de 3/8 a cada 1 metro de distância, né, porque é para a parede ficar bem reforçada, mas eu não tive nenhum receio, nenhum problema em fazer esse trabalho. Para mim estava muito claro o que eu tinha que fazer. Rapaz, você fez tudo isso sozinho. E ainda É dando trabalhoso. aulas de biologia. Nos dias de folga, eu vinha dos dias de folga e passava até a noite aqui, saía daqui. Eu trabalho, na verdade, à tarde, então eu trabalhava pela manhã na construção, à tarde eu ia dar aula e voltava para trabalhar à noite. Ficava aqui até 1 hora, 2 horas da manhã, fazendo esse trabalho aqui na minha obra. Colocava uma luz aqui, um refletor, para me ajudar e ficava até esse horário. Que beleza, muito, muito legal. E entre os tijolos, porque tem gente que fala que é interessante colocar algum tipo de cola. Como é que você fez entre os tijolos? Olha, entre os tijolos eu usei argamassa de porcelanato. É uma argamassa resistente, né? Eu queria que a parede ficasse firme, não ficasse, o tijolo não ficasse solto. Então, eu usei uma argamassa dessa que você usa para porcelanato, para lajota.
E argamassa você fez com 22. bisnaga para sair fininha a fieira de argamassa? Exato, eu usei uma garrafa PET, coloquei um pequeno cano, um pequeno tubo na tampa dela e misturei essa argamassa com cola branca, que é para ela ficar mais flexível, né? E na hora da dilatação não ter problemas, não ter problema de rachadura de nenhum problema. Então, coloquei um pouco de cola branca misturada nessa argamassa, enchi a garrafas PET, né? Com esse bico que eu adaptei, com pequenos mangueiros, né? Bem fino, para passar essa cola e sentando os tijolos. Aí você levantou as paredes todas, terminou a parte de tijolo ecológico. E aí, como é que faz o telhado? Como é que você fez isso? Olha, quando terminou a parede de tijolo, e foram mais de 10 mil tijolos, eu bolei uma outra ideia. Eu quis fazer uma viga de concreto para ficar mais resistente à parede antes de colocar o telhado. Eu não quis colocar o telhado direto em cima do tijolo ecológico, porque poderia quebrar ou trincar com o peso, né, do telhado. Então, eu mandei fazer uma viga de concreto com bastante ferragem dentro para ficar muito mais resistente onde o telhado fosse colocado, fosse assentado. Legal. E aí, a parte do telhado, você também contratou o especialista para fazer o telhado. Exato. Eu contratei um carpinteiro profissional, muito bom, por sinal, que fez o meu telhado do jeito que eu queria, fez também o forro da minha casa, e já estava pronta para eu começar a finalizar por dentro, depois da cobertura. Foi legal você falar do forro, porque foi uma coisa que me chamou a atenção. Aliás, a gente está vendo aí atrás de você no cenário. Você optou pelo forro de PVC, é isso? Exato. A Por princípio, que eu que optei você por optou por essa técnica? essa técnica, não foi a que eu queria forro de madeira, porque aqui na nossa região a madeira não é tão cara, porém ainda não estava no meu orçamento comprar madeira para fazer esse forro. Não era a minha ideia principal, foi uma necessidade, porque é muito mais barato e muito mais rápido de você fazer. E eu estava com pressa, né, de mudar para essa casa, já que a gente estava morando na casa de uma amiga nossa lá, mas não é muito bom de ficar muito tempo na casa, né, que não é nossa. Mas olha, verificando pelas imagens que você deu para a gente e mesmo olhando aí no cenário, a gente percebe que ficou bem legal o acabamento, né? Até porque você tomou o cuidado de fazer uma moldurinha em volta, como se fosse uma pequena sanca, né? Em volta, numa cor diferente. O forro de PVC é branco, né? E aí você fez numa cor diferente que deu um destaque. E o forro branco dá uma ideia de que a sua casa é bem grande, ampla, né? Exato. Como eu falei para você, eu contratei um carpinteiro muito excelente profissional. Então, ele me deu essa ideia de fazer esse forro, desse alinhamento, e também me deu a ideia de colocar ao redor do forro é madeira, entendeu? Isso daí, na verdade, é madeira, madeira de lei que eu pedi para colocar, para dar esse destaque, né, nessa divisão entre a parede e o forro. Entendi. Falando do espaço interno, a gente percebe que você, na área comum, você optou por um conceito aberto, integrado entre as salas e a cozinha. O que te levou a essa decisão? O que me levou a essa decisão, na verdade, é para ter um espaço melhor para a circulação de pessoas, né? Já que eu tenho três crianças, três filhos, então não ia ter nenhuma barreira física para impedir a ida e vinda deles aqui na casa. E a circulação de ar fica bem melhor numa casa aberta dessa maneira. Então, a construção com tijolo ecológico, ela te traz um conforto térmico, mas você também tem que ajudar a ela trazer esse conforto térmico. E eu fiz esse espaço mais amplo, que é para o ar circular melhor dentro da casa. Inclusive, as janelas também são amplas, certo? Onde eu moro é uma região que dá bastante vento, então eu não preciso usar ar-condicionado, central de ar, essas coisas eu não uso na minha casa. No máximo um ventilador, quando os dias estão muito quentes, e, mas a casa é bastante confortável termicamente. Então, esse é o principal motivo, é deixar a casa
com uma circulação de ar mais adequada, melhor circulação de ar. Na cozinha, o que chamou a atenção assim logo de cara, você tem esse balcão que você fez como uma divisão física mesmo do espaço das salas para o espaço da cozinha. É alvenaria isso? Foi você quem fez? Como é que foi? Não, o balcão, eu contratei também um pedreiro, alvenaria tradicional. A ideia principal era fazer um balcão com tijolo ecológico e a parte superior dele, o balcão propriamente dito, de fazer de madeira. Essa era a minha ideia, né? Eu mesmo ia fazer, mas como o recurso também não estava muito bom e os tijolos já tinham acabado, eu optei por mandar fazer um de alvenaria, que era muito mais rápido de terminar, e ficou desse jeito. Por enquanto, vai ser esse mesmo. E nessa mesma pegada, você fez uma bancada acompanhando a tua pia, né? Exato. Eu fiz também para colocar o cooktop na mesmo padrão, certo? E a Que pia também acabamento é esse que você colocou? é porcelanato. Porcelanato Você que a gente fez de colocou no alvenaria canto. convencional e revestiu de porcelanato. Exato, alvenaria convencional e porcelanato por cima. Agora, nesse espaço da pia, embaixo, exatamente porque você tem as colunas da alvenaria convencional, você acabou tendo um armário e você teve uma sacada muito legal. Para fechar esse armário, você fez uma porta, um conjunto de portas aí rústico. Como é que surgiu essa ideia? Eu olhei para casa, assisti alguns filmes, né? Via aquela porta de castelo, achava muito interessante. Aí eu pensei com a minha esposa, olha, que tal a gente fazer as portas aqui embaixo da nossa pia, onde a gente vai guardar as panelas, né, a louça. Que tal a gente fazer uma porta de castelo, uma porta mais rústica? Aí a gente pensou e chegou nesse modelo que eu acabei fazendo, que falta fazer do outro lado também. Na verdade, são duas bancadas, né, para a gente guardar as coisas embaixo. Foi Então, você mesmo que fez? foi eu mesmo que fiz as portas, é, usando essa ideia, esse conceito aí mais rústico. Eu gosto muito Você, desse tipo você de. comprou essas ripas, é isso? Comprei da espessura que eu desejava, a madeira, comprei o ferro, os parafusos. Aí eu fui cortando, fui perfurando, E colocou dobradiças nas laterais. porque dobradiças um pouco antigas, né, que é para combinar com o padrão da porta. E aparentes, né? Elas ficaram pro lado de fora, que é para Exato, bater para com o ficar rústico, né? aparecendo. É isso mesmo. Muito legal. Do ponto de vista das paredes internas, a gente percebe que a maioria delas vocês optaram por pintar de branco. Por que que vocês tomaram essa decisão? O branco, a, a cor é para clarear mais o ambiente. Quando a casa estava com a cor do tijolo natural, eu achei a casa muito escura. Então, quando apagava-se as luzes de dia, ficava muito escuro. Então, a gente acabava tendo que acender luz e a conta de energia vinha um pouco mais alta. Aí eu dei a ideia para minha esposa, vamos pintar as paredes de branco. Quando for de dia, a gente não precisa acender as luzes porque a casa fica bem clara, né? O ambiente fica um pouco mais claro, fica aparentemente mais amplo, certo? Então, a ideia principal foi essa, clarear um pouco o ambiente, que era um pouco escuro. Eu achei um pouco escuro com a cor do tijolo natural. Perfeito. Agora, nas paredes que você não pintou de branco, que elas estão com o tijolo na cor natural, me chama a atenção o acabamento. Você fez alguma coisa para dar um acabamento mais bonito nesse tijolo ecológico? Porque parece como se fosse rejunte. Você passou rejunte? Exato. Eu passei o mesmo rejunte que você usa para passar em lajotas, em porcelanato. Então, eu comprei esse rejunte e para dar um destaque mais interessante nos tijolos, né? Passei eles entre cada tijolo para fazer esse rejuntamento, né, do tijolo. O resto das paredes que eu pintei, eu não usei rejunte branco. Eu usei a mesma argamassa que eu usei para assentar os tijolos. Então, eles são fechados com argamassa e depois a gente pinta. Aí já não aparece. E no teu banheiro, a gente percebe, vocês optaram por revestir ele todo
com azulejo, né? Sendo que nas três paredes você colocou um azulejo claro, acho que é branco, né? E na parede do fundo, que é a que fica de frente para a porta, você teve uma ideia legal de conseguir um revestimento cerâmico que imitasse o tijolinho, né? Exato. Eu achei uma ideia muito interessante também. O banheiro, a minha esposa pediu um banheiro branco, né, que ela acha um banheiro mais bonito, mais, não sei, o gosto dela, né? Aí eu não discuti, é indiscutível. Mas a parede do fundo, ela não concordou à primeira vista quando eu comprei aquele revestimento. Mas eu falei para ela, vai ficar bonito, amor, não se preocupa, vai ficar bastante interessante a cor do nosso banheiro, não se preocupa com isso, porque por ela fazia todo branco, aí ia ficar muito monocromático, muito sem graça. Então eu resolvi comprar um revestimento de tijolinho, né, para que ficasse um pouco mais rústico e agradasse bastante a minha esposa. E ela ficou bem satisfeita com esse banheiro. Ficou muito legal, muito, muito, muito legal. Agora, Danilo, conta pra gente. E para fazer as paredes da casa, quanto tempo levou? A técnica eu desenvolvi em 2 meses, aí em 2 anos eu fabriquei 10 mil tijolos, e para levantar as paredes, eu passei apenas 2 meses levantando ela, porque eu não trabalhava todos os dias nessa parede e eu fiz sozinho. O maior trabalho não é você ir colocando os tijolos empilhados e alinhados. O maior trabalho é quando você vai colocar, fazer as colunas onde tem as ferragens. Mas Então, a parte agora, mais quando trabalhosa. você olha, depois de ver a casa montada, bonitinha aí do jeito que está a sua, como é que você se sente sabendo que tudo isso veio das suas mãos? Eu me sinto muito satisfeito. Às vezes eu fico emocionado e nem acredito no trabalho que eu fiz. E muita gente não acreditava que eu também ia fazer esse trabalho, porque achava que era muito trabalhoso, muito complicado, não tinham conhecimento sobre essa técnica. Muitos chegaram a duvidar se eu ia ou não conseguir fazer, mas eu nunca duvidei de que eu conseguiria. Sempre foi um sujeito bastante decidido, bastante determinado naquilo que eu pretendo fazer. E a minha esposa sempre me acompanhou, o que der e vier, ela sempre me apoiou. É um legado que eu deixo para minha família, para meus filhos pequenos, e um exemplo para outras pessoas que queiram também fazer esse tipo de construção, porque ela está ao alcance de qualquer pessoa que tenha vontade de fazer. Esse trabalho não é coisa de outro mundo. Eu não sou nenhum profissional na área. Eu sou professor de biologia. É o que eu estudei para ser, é o que eu sei fazer bem feito. Mas eu também procurei fazer bem feito a construção da minha casa. Muito legal, olha, e com certeza você vai estimular outras pessoas a buscarem informações e de repente colocarem em prática a construção da casa como você fez aí. E você que está assistindo, se gostou da entrevista, dá um like, se inscreva no canal e se por acaso tiver feito recentemente alguma obra de decoração, de reforma ou de construção, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de contar a sua história.